Comprar casa pode ser 550 € mais barato do que arrendar. Eu percebo porque é que isto agarra as pessoas, porque se és arrendatário em Lisboa ou no Porto, sabes exatamente a dor que é pagar uma renda que sobe todos os anos e não fica a sobrar absolutamente nada para ti. E é o mesmo problema que leva muitos portugueses a comprar casa achando que vai ficar mais barato e a perceber 2 anos depois que estão completamente presos a uma casa, a uma prestação que, em alguns casos, não conseguem pagar. A comparação que toda a gente faz não é a mais certa. Eu hoje vou-te exatamente mostrar como é que podes fazer de forma correta esta conta. Vamos começar a falar então pelo erro mais comum, ok? A maioria das pessoas faz isto. Olha para a renda e compara com uma prestação que pagaria sobre uma casa caso comprasse uma igual àquela onde ele está a viver. Digamos que ficaria ali nos 950 €. A pessoa diretamente vai pensar, ok, vou ganhar aqui 450 € por mês, tenho então é de comprar e não arrendar. Isto é amador e eu digo isto sem absolutamente julgamentos nenhum, ok? Comparar a renda com a prestação é quase como se tu comparasses o preço de um bilhete de avião, mas sem as bagagens. O número que aparece normalmente é sempre baixinho até chegares ao check-out. A prestação é só uma parte do custo que o dono tem. E na maior parte dos casos, não é a parte que realmente te vai surpreender. A conta correta que tu deves fazer é esta. Custo mensal total de comprar versus a renda. E o custo mensal total da compra tem 5 componentes. O primeiro, e o mais evidente, logicamente, é a prestação. Mas é o ponto de partida. Não é o total. O segundo ponto vai ser sempre os seguros. Vais ter que ter um seguro de vida, vais ter que ter um seguro multirriscos. Estes 2 seguros são obrigatórios na compra de casa. Juntos, eles podem facilmente representar ali 80 a 150 € por mês, dependendo, claro, da tua idade e de outros fatores, também como o capital em dívida que tu vais ter, do teu imóvel que vais comprar. O terceiro ponto é tu fazeres então a contabilização do IMI, mas mensal. Normalmente o pessoal não conta com o IMI porque o IMI aparece uma vez por ano, mas tens de fazer sempre esta conta em termos mensais. Pegas no teu IMI e divides por 12 meses. Se a casa, por exemplo, falei 250 mil € num município médio, o IMI pode rondar ali os 500, 600 € por ano. Ou seja, mais 45 a 50 € por mês tu vais ter que colocar então na tua conta, que a maioria das pessoas ignora completamente. O quarto ponto é então o condomínio. Se isto for aplicável para o teu caso, num prédio normal em Lisboa estamos a falar ali entre os 50 e os 150 € por mês, isto depois depende da permilagem do imóvel, etc. O quinto ponto, e este também muita gente se esquece, é a reserva que tu tens de ter de manutenção para o imóvel. A regra prática pode ficar aqui de 1% do valor da casa por ano. Vamos supor então aqui a casa de 250 mil €. Isso são 2.500 € anuais, ok? Ou cerca de 200 € por mês para então conseguires aqui equilibrar em termos de manutenção a casa. Isto porque a gente sabe e sabe bem, e eu sei bem porque tive recentemente esse problema aqui em casa, tive que mudar a minha canalização. Qualquer coisa pode acontecer. A placa pode estourar, a canalização, o eletrodoméstico, e até porque precisamos pintar a casa e tudo mais. E isto é extremamente importante. Se não guardas este valor, isto não quer dizer então que o custo não vai existir. Estás na realidade a viver numa ilusão de que este valor efetivamente não existe. Até ao dia em que a realidade te bate à porta e te apresenta a conta de uma vez só. Agora, se somares tudo isto junto, em alguns cenários a diferença face à renda mesmo positiva e pode ser até bastante expressiva. Noutros casos pode ser absolutamente nula e até em alguns casos, quando o imóvel tem um condomínio e precisou até de obras recentes, comprar fica mais caro do que arrendar no curto prazo. Por isso é que esta conta é muito, muito importante. E por isso é que fazer esta somatória toda com os teus números específicos muda completamente a decisão que tu podes vir a tomar na compra ou no arrendamento de uma casa. Assumindo então que fizeste as contas, apontaste os teus númerozinhos todos, há 3 armadilhas aqui que podes ainda cair mesmo com estes cálculos todos muito bem feitinhos. Primeira armadilha então é a entrada que tu tens de dar para o imóvel. Muita gente consegue pagar a prestação, mas não consegue fazer a compra acontecer porque não tem então os recursos necessários para dar de entrada para o imóvel. Ainda tens de somar isso então os impostos que vais ter que pagar na escritura, os custos de todo o processo, portanto, ainda há aqui mais algumas coisinhas que tens que juntar. Há quem tente ainda resolver isto com a aplicação de mais um crédito pessoal em cima disto, em paralelo com o crédito de habitação. Um aviso direto: se a tua entrada é um crédito pessoal, não estás a comprar uma casa. Estás a empilhar um monte de dívidas em cima de mais outra dívida, ou seja, dívida sobre dívida, vais ficar a pagar mais ainda de juros do que aquilo que tu irias pagar inicialmente. A segunda armadilha é então a taxa variável sem um teste de stress. Se tens uma Euribor variável, faz uma pergunta muito simples antes de assinar o que é que quer que seja. Se a prestação subir 200 € amanhã, consigo continuar a viver em condições dignamente? Se a resposta for não, não tens um plano financeiro. Tens esperança apenas. E acredita numa coisa que eu te vou dizer. A esperança não paga prestações. A terceira armadilha aqui é tu comprar sem teres
uma folga. Eu acredito muito no poder de comprar uma casa própria como alavanca até de construção de património. Mas comprar no limite do teu orçamento faz exatamente o contrário. Tira-te margem, tira-te liberdade e transforma uma casa própria num peso em vez de ser uma vantagem. É preferível 1000 vezes, se calhar, arrendar uma casa por mais 12 ou 18 meses para organizar também as tuas finanças, ter essa margem e comprares com outra força, então, um novo imóvel para ti, do que ires comprar uma casa e essa casa se tornar sinónimo de ansiedade. Mas há uma coisa que eu te posso ajudar, e isso é garantido que eu posso ajudar, é que se tu queres comprar casa ou até renegociar o teu crédito de habitação que já tens aqui em baixo um link na descrição que te pode ajudar exatamente em ambos os processos. Trabalho com um intermediário de crédito que é certificado, que analisa então o teu caso de ponta a ponta, de forma personalizada, os teus rendimentos, taxas de esforço, as condições atuais do mercado. Isto não vai ser uma simulação automática, ele vai falar contigo, é uma conversa com alguém que faz isto todos os dias. Portanto, podes aproveitar aqui então o link que está na descrição para então começares a fazer o teu crédito para comprares casa ou encontrares as melhores condições do mercado para melhorar o teu próprio crédito de habitação. E eu quero ser transparente contigo. Se avançares e resultar em negócio, posso receber então uma comissão desta transação. Mas para ti é totalmente gratuito. Eu partilho isto porque eu acredito na transparência e é a base de qualquer relação de confiança e eu quero ter essa relação contigo que estás a ver este vídeo e porque este serviço, na minha opinião, vale tudo aquilo que eu apresento aqui, ok? Porque realmente eu também o uso e também encontro sempre as melhores alternativas e já o fiz e vou fazê-lo no futuro. Melhorar o meu crédito de habitação para conseguir ter sempre as melhores taxas e as melhores vantagens do meu lado para poder sempre ter esta tal margem que eu falei aqui no vídeo. Agora vamos falar da parte que mais gente não aplica. Mesmo que toda esta conta mensal seja favorável à compra, há um fator que pode inverter completamente a decisão. Quanto tempo é que vais ficar nesta casa? Comprar a casa tem custo de entrada, tem custo de saída, que são fixos e são significativos. O IMT, a escritura, a avaliação, o registro. Se venderes cedo, podes ter mais valias para pagar e vender abaixo do valor de mercado, se precisares então de sair muito depressa. Quando tu vais dividir estes custos todos por poucos anos, o ganho mensal que nós temos estado aqui a falar de comprar vai desaparecer completamente e inverte este esquema todo que tu estás então a preparar então para comprar a tua casa. A regra que eu uso normalmente quando alguém me pede opinião sobre este assunto ou quando discuto este assunto com alguém, se não tens praticamente a certeza de que ficas pelo menos 7 anos, por exemplo, 5 anos, a conta da compra de casa tem de ser muito favorável para compensar então esta aquisição. Se é para menos de 4, 5 anos, arrendar por estratégia pode ser uma decisão até mais inteligente, mesmo que pareça um desperdício de dinheiro, assim, se olharmos de repente. Porque arrendar não é um desperdício de dinheiro, não exatamente, é pagar por teres flexibilidade quando precisas dela. E a flexibilidade, lá está, tem um preço e às vezes mais vale ter este custo do que pode significar menos até do que estares a comprar e a vender casa constantemente e tens de pagar montes de impostos e montes de coisas. A frase que eu deixo sempre para quem faz esta pergunta é: arrendar pode ser inteligente, comprar pode ser inteligente, o que é sempre uma má ideia é decidir apenas por emoção, ou pelo medo de ficar de fora, por pressão da família, ou porque viste um número nas redes sociais e fizeste umas contas assim ao calhas e por acaso até compensa comprar. Faz a conta, usa os 5 componentes que eu disse aqui, aplica o filtro do tempo e se quiseres ajuda para perceber se o teu crédito atual pode ser melhorado e se é o momento certo para avançar, o link então está aqui na descrição para falares com um intermediário de crédito certificado numa operação totalmente gratuita. Diz-me então aqui em baixo nos comentários o que é que achas. Se arrendar efetivamente é mandar dinheiro fora, se é preferível comprar. Vemos no próximo vídeo, link aqui na descrição e vemos no próximo. Fui!